Meus irmãos e meus amigos, eu quero saudar a todos com a graça e a paz de Cristo e mais uma vez aqui retornando ao nosso livro, o livro do puritano Thomas Brooks, que tem como título Preciosos Remédios contra os Artifícios de Satanás. Deixa eu apenas trazer aqui uma explicação. Hoje nós vamos encerrar a primeira parte do livro, tá? Esse é o 12º artifício que é citado nessa primeira parte. Então nós vamos encerrar hoje a primeira parte desse livro, com o dispositivo 12, tá bom? E o que esse dispositivo então ele nos diz? Ele nos diz que Satanás ele instiga os homens, o crente, a que se mantenha em comunhão com companhias perversas, para assim ele, Satanás, poder manter a sociedade também de maneira perversa. Então Thomas nos diz que de fato são horríveis as impiedades e as maldades com que Satanás ele atraiu os homens ao pecado, evidentemente, induzindo-os a assentar-se e associar-se a pessoas ímpias. Isso nos lembra, por exemplo, a parte inicial do Salmo de número 1. Sendo assim, Thomas nos apresenta então 4 soluções, 4 remédios contra esse ardil de Satanás, contra essa artimanha do grande inimigo das nossas almas. O primeiro remédio contra esse ardil de Satanás, diz Thomas Brooks, é meditar sobre os mandamentos de Deus, até que o nosso coração seja profundamente afetado, não é, pela santa lei de Deus, e aí a gente então, por meio disso, evite as más companhias, evitemos as companhias dos homens ímpios. Em Efésios, no capítulo 5, verso 11, o apóstolo Paulo nos diz assim: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, mas antes, porém, reprovai essas obras. Paulo aqui reflete um pensamento também ali, não é, revelado no livro de Provérbios, no capítulo 4, dos versos 14 até o verso 16, quando diz ali o autor: não entres na vereda dos perversos, nem siga pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passe de largo, pois não dormem se não fizerem o mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Sendo assim, meus amados irmãos e amigos, nós somos instigados a nos voltarmos para as Escrituras e deixarmos a nossa alma de fato habitar nas Escrituras, até que uma santa indignação tome conta de todos nós, não é? E surja, não é? Evidentemente, uma posição contrária aos costumes e à comunhão dos homens ímpios. Porém, se esses mandamentos não forem observados por nós, se eles não forem observados por você que me ouve, eles serão finalmente testemunhas contra você, serão pedras de moinho para que você afunde por meio delas, naquele dia em que o próprio Senhor Jesus Cristo virá para julgá-lo. Jerome certa vez disse o seguinte: os mandamentos de Deus devem ter mais peso que toda a autoridade e exemplo dos homens. Então esse é o primeiro remédio que deve ser administrado contra esse ardil de Satanás. O segundo remédio contra esse ardil de Satanás, irmãos, é considerar seriamente que a companhia dos ímpios ela é extremamente contagiosa e perigosa. Nós devemos aqui lembrar quantos perderam seus nomes, perderam os seus bens materiais, as suas propriedades, perderam até o próprio vigor das suas vidas, não é? Perderam o contato com Deus, com o céu, não é? Com suas próprias almas, porque se associaram aos homens ímpios. Sendo assim como o marinheiro evita os bancos de areia, assim como ele evita, não é, as situações em que um barco pode afundar por causa do problema com as rochas submersas, assim o crente deve evitar a sociedade com os homens perversos. Assim como as ervas daninhas põem em perigo o milho, as infecções elas põem em perigo o nosso corpo, o mesmo ocorre com a companhia dos homens perversos. Eusébio, ele relata de João Evangelista, né, que ele não permitiria que Cerinto, o herege, ficasse nenhum momento com ele no mesmo lugar de banho, a fim de que as pessoas não lhe julgassem, ou seja, não ocorresse a outras pessoas julgá-lo por causa da companhia desse homem herege. Meus amados, o homem que constrói más companhias é como aquele que anda ao sol, bronzeando-se
insensivelmente, queimando-se à luz do sol insensivelmente. O terceiro remédio proposto aqui por Thomas Brooks contra esse artifício de Satanás é olhar sempre para os homens ímpios, debaixo dos nomes, não é? E dos atributos que as Escrituras usam para descrevê-los. Então a Escritura, por diversas vezes, vai usar nomes para descrever essas pessoas, como leões, por sua ferocidade, como ursos, por sua crueldade, como dragões, por sua hediondez, como cães, por causa da sua imundície, lobos, por causa da sua sutileza. A Escritura denomina essas pessoas de víboras, não é? De restolho, de sujeira, de palha, de escória, não é? Certamente é assim que a Escritura descreve esses homens. Então não é seguro olhar para os homens ímpios debaixo daqueles nomes e noções com os quais eles mesmos se definem, ou com os quais aqueles que são seus bajuladores os definem, porque isso pode ser uma ilusão para a alma dos demais homens. Mas deve-se olhar, amados irmãos, debaixo dos nomes e atributos e noções e características com as quais as Escrituras os definem, para que isso possa, meditando uma vez nessas coisas, preservar a nossa alma de frequentarmos e nos deleitarmos na companhia desses ímpios. Vejam, como era, por exemplo, o nome de Nabal, assim era também a sua natureza. Isso está descrito lá no livro de 1 Samuel, capítulo 25, verso 25. E como os nomes dos homens ímpios são, assim são exatamente as suas naturezas. A natureza de um homem ímpio é uma natureza de um homem morto em seus delitos e pecados, alienados à vida de Deus, separados de tudo aquilo que caracteriza o nosso Deus e o seu reino. Então você pode, de fato, saber muito bem o que está dentro desses homens, pelos nomes adequados com os quais o Espírito Santo lhes concedeu. Esses homens, na verdade, esses monstros são perversos, não é? Que devem tornar a sua companhia para todos os que provaram da doçura do amor divino um fardo e não um deleite. Portanto, aparte-se da companhia desses homens. Mas a última solução que nos é dada pelo Thomas Brooks, então, o quarto remédio contra esse ardil de Satanás, é considerarmos solenemente, profundamente, que a sociedade e a companhia dos homens ímpios tem trazido, meus amados irmãos, grande fardo, peso e sofrimento para aquelas almas que antes eram gloriosas, alegres, contentes, não é? E agora certamente estão triunfando no céu. Para isso, o salmista no Salmo 120, verso 5 e verso 6, nos relata as seguintes palavras: ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar, já há tempo demais que habito com aqueles que odeiam a paz. Esses homens, irmãos, os homens ímpios, eles fazem da vida de muitos um fardo pesado. Eles tornam a vida de muitos homens um inferno. Vocês sabem o que eles fazem, irmãos? Eles tornam a morte mais desejável para algumas pessoas do que a própria vida. Os homens ímpios, em relação a muitas pessoas, eles tornaram a vida, não é, de muitos uma espécie de morte prolongada. Pelos sofrimentos, pelas perseguições, não é, pelas infâmias, pela maldade, não é, com a qual eles operaram nessas vidas. Então, irmãos, culpa e tristeza é tudo o que as almas graciosas e piedosas obtêm quando elas se sentam, quando elas param, quando elas se deleitam, quando elas conversam, quando elas mantêm comunhão com os homens ímpios. Infelizmente, esse é o resultado de se ter comunhão com os monstros, esses homens que não temem a Deus, que são completamente corrompidos e pervertidos em seus pecados. Meus amados irmãos, conta-se a história de uma oração que uma graciosa mulher de Deus fez quando ela estava para morrer. Eu queria que nós fizéssemos, então, terminando aqui, falando sobre este artifício, né, esse dispositivo, número 12, que nós também pudéssemos fazer essa mesma oração, usá-la como um exemplo para nós, quando a mulher lá em seu leito diz as seguintes palavras: ó Senhor, não me deixes ir para o inferno,
onde estão os ímpios, pois, Senhor, Tu sabes que eu nunca amei a companhia de nenhum deles enquanto aqui estive. Que essa seja a nossa mesma oração, que ela não seja apenas a nossa oração, mas que a disposição demonstrada do coração dessa mulher nesta oração seja também a nossa santa disposição. A palavra de Deus diz que comunhão pode haver entre trevas e luz. Que comunhão pode haver entre crentes e descrentes, entre o homem de Deus e os homens que são servos de Satanás. Nenhuma, irmãos. Nenhuma. São naturezas diferentes. O nosso padrão é completamente diferente. Nós somos guiados pelo padrão de Deus, pela Sua palavra, pela inerrância, não é? Pela suficiência das Escrituras, enquanto aqueles são guiados pela vaidade e pelo orgulho que habitam em seus corações. Que Deus possa abençoá-lo, que nós possamos meditar acerca desse dispositivo, desse ardil, mas principalmente utilizando esses remédios que nos são propostos aqui pelo nosso irmão puritano Thomas Brooks. Que Deus o abençoe. Um abraço a todos.